Graças a Deus a gente está aqui, né? Sempre que eu estou aqui na frente eu fico nervoso, fico com vergonha, mas Deus mandou a gente estar aqui, a gente vai estar aqui. E por incrível que pareça, né? Quando eu fui fazer essa viagem com a Paloma, que a gente foi lá para São Pedro. Não é de mentiroso não, hein? Lá para São Pedro da Aldeia, para um evento que a gente foi, né? A gente estava lá e estava ouvindo uma música, né? E a música me tocou o coração. Eu falei assim, poxa, no dia que eu for pregar, que eu achava que era na outra semana, não naquele dia, eu vou pregar sobre isso, né? E Paloma não ouviu a música porque ela estava um pouco cansada e ela foi dormir na viagem daqui para lá toda, né? Então eu ouvi a música umas 20 vezes ou mais, porque ela não gosta de ouvir a música um monte de vezes, que ela fala assim, você é doidinho, ouvir a mesma música tipo 20 vezes. E todo mundo conhece aquela música, né, que começa assim, nesses dias de desespero, incerteza e medo há. Todo mundo conhece essa música, né? E o que me fez pensar nessa música é porque ela fala, acredito, né? E ela vai repetindo a palavra acredito um monte de vezes, né? E para começar, vamos estar abrindo a Bíblia lá em 1 Pedro 3,15. Para quem não sabe onde é 1 Pedro, é bem no finalzinho da Bíblia. Pedro 3,15. Eu geralmente gosto de pregar sobre o Velho Testamento, né, porque eu gosto de contar as histórias, né, mas hoje eu me desafiei e quis pregar sobre o Novo Testamento. Eu vou estar lendo, os irmãos podem estar acompanhando. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Né? E como eu disse, né, eu pensei naquela música para fazer uma pregação, né? E eu me fiz a pergunta, né? Aquela pergunta que eu faço para cada um de vocês, né? Ninguém precisa responder, só no seu interior, né? Em que você acredita? Em que eu, Israel, acredito, né? Eu estava vendo um vídeo no Instagram de um cara que é ateu, né? Mas quanto mais ele falava, mais eu acreditava na soberania e no poder de Deus, né? Alguém perguntou para ele assim, o universo é tão infinito, é tão grande, não existe um planeta igual à Terra que possa haver vida inteligente ou qualquer tipo de vida? Aí ele começou falando assim, o universo não é infinito, né, como você pensa, né? Mas para haver um planeta com vida igual à Terra, primeiro a gente precisa de uma estrela igual ao Sol e que ela esteja em equivalência com esse planeta para haver vida, porque se a gente tivesse a poucos quilômetros, né, diferentes da Terra onde ela está localizada, ou a temperatura seria um pouco quente ou um pouco fria, isso não habilitaria a vida na Terra. Então ele começou falando desse jeito, que precisaríamos de um Sol que estivesse na proporção para esse planeta, para ver vida, né? E teríamos que ter nesse planeta, para haver vida, que não é a Terra, uma Lua grande, na mesma dimensão que a gente tem, para reger as estações do ano, os ciclos terrestres que a gente tem. Porque todo mundo sabe que a Lua é um satélite natural da Terra que rege as marés, um monte de coisa que eu não vou entrar nessa questão porque eu não sou professor de ciência, né? Ciência pura. Teria que ter um sistema de multiplanetas como a gente tem, né, no nosso sistema. Para quê? Para proteger de certos corpos celestes que vêm em direção à Terra, mas só que são atraídos pela gravidade de outros planetas, né? E além disso, dentro desse planeta, aqui já foram a estrela, a Lua, um sistema, são 4 fatores. A gente teria que ter uma atmosfera com os gases que a gente tem na Terra. Então,
esse cara, quando ele começou a falar isso, eu falei, caramba, esse cara não acredita em Deus, dando todas essas evidências de que não existiria o acaso para fazer isso. Somente, né, um Deus poderoso, um Deus que a gente conhece, um Deus que está escrito lá no Velho Testamento, em Gênesis, né? Deus criou o mundo, né? Quando ele começa a falar que haja luz, criou a água, criou as estações do ano. Quando esse cara falou isso, eu não sei o nome dele, é um gordinho meio careca aqui, com o cabelo para trás assim, não sei se vocês sabem o nome dele, se alguém se tiver o nome dele, vocês sabem? Eu acho que eu sei que você sabe, só que eu não sei o nome dele. Eu também não sei o nome dele. Enfim, mas ele se diz ateu. Oi? Sacana. Acho que é esse aí, sacana. E quando ele começou a falar aquilo de espírito e tudo, eu pensei assim, cara, esse homem não acredita em Deus, sabendo de todas essas evidências, né? Mas ele se diz ateu, né? Não, ele sentindo, você já viu como que ele ficou emocionado? Sim. Então, aí eu digo para vocês, irmãos, eu não precisaria falar mais nada daqui para frente, porque a gente tendo todas essas evidências, a gente podia acabar o culto aqui e ir embora, porque a gente sabe, através da ciência, porque isso é ciência, isso não é Bíblia, isso é ciência, mas a ciência prova a Bíblia para a gente, mas a gente não precisa da ciência para provar a Bíblia, a gente precisa só de ter fé, só de acreditar. E ele foi mostrando tudo isso. Eu falei assim, nossa, é verdade. Não existe. Para mim, né? Eu acredito que não existe outro planeta que existe todos esses fatores, né? Esses aqui são 4 simples, né? Mas existem muitos outros mais complexos que eu não tenho nem como enumerar aqui, né? E aí a pergunta que eu faço para você, né? O que você acredita? Esse cara explicou e diz que é ateu, né? Aí, né, eu volto a falar no começo da música, né, nesses dias de desespero, né, a gente vive nesse momento, né, no mundo, no Brasil, né, principalmente onde a gente vive, né, tanta incerteza, tanto desespero, tanto medo, e muita gente confia no dinheiro, né, a gente vê as pessoas confiando no dinheiro, acreditando que o dinheiro vai resolver a vida deles, que o dinheiro vai solucionar todos os seus problemas, né? Enfim, a gente precisa trabalhar, porque a gente precisa do dinheiro para a gente comer, para a gente pagar nossas contas, né? A gente precisa trabalhar, a gente precisa do dinheiro. Mas é nisso que a gente acredita. Outros confiam na política, né? Outros acreditam que o político A, o político B vai resolver os seus problemas, vai resolver a sua vida, né? Tem gente que acredita na política. Outros acreditam, né, que ter um carro bonito, ter um carro do ano é uma coisa importante, vai batalhar por aquilo, né? Outros acreditam que é o seu emprego que tem importância na sua vida. Não, que eu preciso zelar pelo meu emprego, que eu tenho um status muito grande na empresa que eu trabalho. Outros acreditam em futebol. Estava conversando com o Said com a Paloma quando a gente estava vindo para cá, né? Eu não sei quem viu, né? Mas lá em Paris, né? Assim, a gente até acha estranho. A gente pensa assim, poxa, isso parece até Brasil, né? Aquela quebradeira que teve lá depois do jogo do Paris Saint-Germain contra o Arsenal. Não sei se alguém viu isso. Então, as pessoas estão acreditando nesse tipo de coisa. Acreditam que o futebol é a vida delas, né? Outros acreditam em filosofia, né? Tantas outras crenças que a gente vê por aí, né? Mas como a gente diz aqui, ó, como a gente leu aqui no 1 Pedro 15, né? No finalzinho do versículo, né? Ele diz assim, ó, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Qual a esperança que há em vós? Qual a nossa esperança, né? E aí eu separei um versículo aqui, né? Ele fala assim, antes santificai, né? Lá em Mateus 6:33, diz assim, né? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, quando ele fala aqui, ó,
antes santificar é Cristo. Ele está fazendo um chamado para a gente, né? Que antes de qualquer coisa, né? Antes de pensar em qualquer coisa, a gente tem que estar santificado a Cristo, né? E ele fala lá no Mateus, né? Buscai primeiro o reino de Deus. Aí eu chamo a atenção para a gente, né? A gente está buscando primeiro o reino de Deus, né? Quando a gente faz uma pregação, né? Pelo menos eu aprendi assim, essa pregação tem que valer para a gente primeiro, né? Então essa pergunta eu faço para mim, né? Eu tenho buscado primeiro o reino de Deus, né? Eu tenho buscado as suas coisas na minha vida, né? Acho que eu já falei isso aqui, né? Eu fui numa casa de uns amigos uma vez, né? Inclusive eles eram pastores. A gente estava fazendo um serviço. Eles falaram assim, não, vamos almoçar aqui com a gente. Aí a gente sentou para almoçar. Eu desde pequeno aprendi a orar antes da refeição, né? Com meu pai e com a minha mãe, né? Mas só que a gente só orava na hora do almoço, na hora do café, ou na hora da janta, ou outra hora, a gente não fazia, não tinha esse hábito, né? Aí quando eu conheci Paloma, aí a gente às vezes quando ela ia almoçar em casa, né? Eu agradeci o almoço. Aí ela tomou por base isso aí qualquer tipo de refeição, seja onde estiver, na rua, no bar, tem que agradecer. Se não agradecer, não pode comer. Aí ela vai, agarra a mão, a gente ora para agradecer onde estiver. Inclusive teve uma situação lá em Lumiar, que a gente sentou para almoçar. Aí a gente agradeceu, aí veio um senhor falar com a gente: poxa, meus parabéns, meu pai e minha mãe também me ensinavam sempre a orar quando a gente almoçava, mas eu não tenho esse hábito mais, mas eu gostei muito de ver vocês, né? Então assim, ele estava falando, né, que eu fui na casa desse pessoal que era pastor, né? Pastor. Aí a gente foi almoçar, aí o Paloma está esperando, assim, aí a gente fala assim, não vou comer não? Não, vamos orar. Ah não, 6 horas antes da refeição? Aí assim, não é julgando eles, né, mas às vezes a gente precisa, né, a gente tem necessidade, e a Bíblia fala, né, buscar primeiro o reino de Deus, né? Então assim, às vezes em pequenas coisas, em pequenas ações, que a gente mostra se a gente está buscando o reino de Deus, né? Eu não estou falando isso que, Rael, você é muito simples. Não, pelo contrário, né? Tantas vezes a gente vai realizar planos e correr atrás de alguma coisa e esquece de pedir a Deus, né? Esquece de se santificar nele perante isso, né? E continuando aqui no versículo 15 de Pedro, né? Ele fala assim, em vosso coração estando sempre preparados para responder, né? A gente como cristão, né? Eu, Israel como cristão, né? A igreja como cristã, ela tem que estar sempre preparada para estar respondendo, para saber, principalmente sobre a Bíblia, né? Lá em 2 Timóteo 2,15. 2 Timóteo 2,15. Cadê? Ele vai estar falando aqui exatamente sobre isso, né? Ele fala aqui sobre falsos crentes e falsas doutrinas em Timóteo. Diz assim: procurando apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, né? Quando ele fala de estar bem preparado sobre isso, né? Ontem eu estava falando com um amigo meu que mora lá no Piauí, né? Conversando com ele. Aí ele falou assim, ele falou que estava no evento da igreja, né? Que ele também é cristão. Aí eu falei assim, cara, eu estou acabando aqui de fazer a pregação aqui. Como assim pregação? Não, eu vou pregar na igreja amanhã. Ué, cara, você prega? Eu falei assim, cara, eu prego desde os meus 11 anos de idade. Pô, cara, eu não sabia não. Eu falei, pois é, pô. Aí ficou assim, impressionado, né, que eu iria pregar, mas ele falou assim, mas você fez teologia, essas coisas? Eu falei, não, cara, só sempre fui na igreja e sempre estudei, procurei saber da Bíblia, né? Não, cara, eu já li a Bíblia quase 2 vezes toda, estou na 2ª vez. Aí eu falei assim, cara, eu na verdade nunca li a Bíblia, né?
falei com ele, né? Assim, não tem vergonha de falar isso porque eu não ligo. Mas eu conheço a Bíblia. Sei do que ela fala. Já deveria ter lido a Bíblia alguma vez? Sim, já deveria. Meu pai, que era sempre analfabeto, já tinha lido a Bíblia 2 vezes, né? Infelizmente nunca li, mas enfim. Mas independente de ter lido a Bíblia toda, é de saber o que a Bíblia é pra gente, né? E a nossa regra de estudar é prática. E saber o que está escrito nela e o que aconselhar as pessoas, né? E aqui, continuando no versículo 15, ele fala: a razão da esperança que há em vós, né? A razão da esperança que há em vós. Qual a nossa esperança, né? Aí eu fiz um breve apanhado sobre os personagens bíblicos, né? Que a gente tem na Bíblia, né? Sobre a esperança que cada um tinha, né? Aí eu nomeei aqui Noé, né? Quando Deus mandou ele fazer a arca, né? Ele tinha esperança de que aquela arca, aquele navio ia funcionar quando a chuva viesse, né? Aí a gente fala também de Abraão, que Deus falou que ele ia ter uma grande descendência, né? Ele tinha esperança, né? Apesar de tudo ir contra ele, né? Sua mulher estéril, grande descendência, né? Aí a gente também fala de José do Egito, quando Deus deu o sonho para ele de que ia ser maior entre os irmãos dele, né? Ele tinha esperança de que ia ser grande, né? Moisés também, Deus fala que ele ia herdar a terra prometida, ele levar o povo, né? Ele tinha esperança, apesar de não ter entrado na terra prometida, só ter vista, né? Aí eu faço a pergunta de novo, né? Qual é a nossa esperança? Né? Em que a gente acredita? E quando eu estava ouvindo aquela música, né? Sobre esses dias de desespero, ele falava que acredita em Deus o Pai, acredita no Espírito Santo. Eu lembrei de uma coisa que eu estudei quando era criança na igreja, né? O Jorge até falou assim comigo quando eu entrei. Você não vai falar de calvinismo, não. Aí, só de sacanagem, eu trouxe o breve catecismo de Westminster, né? Para quem não sabe, é a base do calvinismo, né? Mas eu não vou estar lendo sobre ele, não. É só porque eu acho que, não sei, né? Quantos de vocês conhecem sobre o credo apostólico, né? Não sei se vocês conhecem, né? Há muito tempo já se deixou de falar sobre isso nas igrejas, né? Apesar de que eu acho muito importante, porque é um resumo da nossa fé, né? Eu vou ler para vocês, né? E é basicamente essa música que eu ouvi naquele dia, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, né? Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Isso aqui é um breve resumo da nossa fé. É um breve resumo do que a gente acredita, do que eu acredito, né? Ele fala: creio em Deus o Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Eu falei no começo sobre o universo, sobre todos aqueles fatores que fazem a terra ter a capacidade de ter vida, né? E quem é que fez isso? Foi o acaso? Se o acaso fez isso, vou te falar, hein? Tem que ter muita fé. Foi Deus que fez. E depois ele fala: creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, e que foi concebido por obra do Espírito Santo, né? Aí ele fala da segunda pessoa da Trindade, né? Depois fala que foi pela obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu no poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, né? E aí fala, desceu ao Hades e depois ressuscitou dos mortos. E depois fala
Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e da vida eterna. É um resumo, né, da nossa fé. Eu sei que muita gente pode achar que isso é um artifício da Igreja Católica, mas não é. Na verdade, existem vários credos, né? Esse credo nosso já foi criado no Concílio de Nicéia, né? 300 anos depois de Cristo, né? E foi o mesmo concílio onde debateu sobre a Trindade. E depois de ter debatido sobre a Trindade, eles fazem o credo e a gente pode perceber que ele coloca as três pessoas da Trindade e nomeia elas e bota em suas cada um da Trindade faz, né? Então, irmãos, no que a gente crê? No que a gente acredita? Vamos fazer essa pergunta. Salmos 20. Salmos 20. Vou estar lendo ele. O Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleva em segurança. No teu santuário te enviei socorro, e desde de Sião te sustento. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares, aceite teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração, realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilos a vitória em nome do nosso Deus. Hastearemos pendões, satisfaça o Senhor todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o teu ungido, e ele lhe responderá no seu santo com a vitoriosa força da tua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos no nome do Senhor nosso Deus. Eles se curvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. O Senhor dá vitória ao rei e responde por todos os caminhos. O versículo 7, ele diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, gloriaremos em nome do Senhor nosso Deus. Né? Então, irmãos, por que eu estou falando isso aqui tudo, né? Fazendo essa miscelânea aqui, né? Porque, como eu falei no começo, né? Tem todo tipo de gente nesse mundo que confia em todo tipo de coisa que a gente nem imagina, né? Tem gente que acredita em ET, né? Então, assim, ele diz aqui: uns confiam em carros, outros em cavalos. Vou resumir, né? Nós confiamos em Deus, nós acreditamos em Deus. Ah, Rael, mas as coisas estão tão ruins, está dando tudo errado para mim. Como é que você pode falar que a gente pode confiar em Deus? Porque a gente confia. Porque se está dando errado, vai vir coisa melhor. E se não vir coisa melhor, você morrer depois daquilo ali, eu vou fazer o quê? É a vontade de Deus. Eu acredito nisso. Eu Israel, eu quero dar o melhor para minha família, vou correr atrás, vou fazer os meus serviços, vou tentar investir. Para quê? Para dar o melhor para eles. Para ter o melhor de comer, para ter um carro melhor para andar, para fazer viagens. Quem não almeja isso, né? Quem não quer ter o bem do melhor? Se alguém não quer, eu acho que é doido, né? Mas, na maioria das pessoas, elas querem ter o melhor. A gente corre atrás disso? Sim. A gente acredita que Deus pode fazer isso pela gente? Se for da vontade dele, sim. Mas, a gente confia em Deus, independente disso. A gente confia em Deus. Salmo 125. Salmo 125. Eu esqueci de marcar o versículo. É o versículo 1. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam
estão firmes para sempre. Né? Então, assim, a gente falou lá em Salmos 20, né? Uns confiam em cavalos, outros em carros, nós confiamos em Deus. Né? E aqui ele completa, né? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não se abalam, estão firmes para sempre. A pergunta agora, o quanto a nossa fé pode ser abalada pelas coisas naturais que acontecem com a gente, pelas diversidades, pelos problemas, pelas dificuldades, pelas doenças, né? Estava conversando com um amigo essa semana, né? Que no caso é o Hugo. Estava conversando com ele e aí a gente estava falando da situação do engenheiro dele, né? Todo mundo sabe, né? E ele falou assim, cara, graças a Deus, eu confio em Deus e podia ter sido pior, né? Ele falou isso para mim. Então assim, a gente vê a fé, né? Que apesar de tudo, estou dando seu exemplo, desculpa, né? Mas ele falou, eu acredito em Deus e o melhor vai ser feito. Eu acredito que o melhor vai ser feito. E de tudo que aconteceu, podia ter sido pior e ele está nessa situação. Agora, é esperar a vontade de Deus, como você falou, né? E a vontade dos homens, né? Mas a vontade de Deus sempre prevalece sobre a nossa vida. E por que eu li esse aqui? Porque são como os montes de Sião, né? Não se abalam. Apesar de toda a situação, né? Eu senti isso na vida dele. Apesar de tudo, ele está firme na fé, firme na vontade de Deus. Né? 1 Coríntios 15, 19. Fala assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos o mais infeliz de todos os homens. Né? Então, irmãos, quando eu disse, né, que todos nós almejamos coisas materiais, isso não é pecado, porque Deus nos deu a capacidade de termos coisas, de corrermos atrás dos nossos sonhos, né? Mas quando a gente pede a Deus, Deus, eu queria um carro novo, aí Deus vai te dar, né, com o seu serviço, uma melhora de salário, uma melhora de emprego, aí você consegue comprar um carro novo, né? Outro fala assim, Deus, eu queria ter uma casa nova, aí na mesma situação você consegue, sua vida melhora, você consegue comprar uma casa nova, mas ele fala aqui, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Né? Deus pode dar infinitas coisas para a gente, eu acredito nisso, né? Mas eu acredito que apesar disso tudo, né, ele continua lá no versículo 20 de 1 Coríntios, né? Mas se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias de todos os homens, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Então, irmãos, o que eu acredito é isso. Eu acredito que através de Cristo, né, a gente tem um lugar no céu. Através de Cristo, essa vida aqui pode ser a mais desgraçada de todas, mas lá no céu, isso aqui tudo vai ter sido passageiro. A nossa vida aqui não vai ter significado nada. Então, irmãos, eu acredito nisso. Eu queria que os irmãos também lembrassem disso. Apesar de tudo, foi o que eu já falei, vou repetir, né? A gente pode ter planos, almejar coisas maravilhosas, correr atrás disso, não tem nenhum problema, né? Você vai conseguir? Não sei. Deus vai deixar você conseguir? Também não sei. Você vai deixar de pedir? Vai deixar de batalhar por isso? Não. Mas só como ele falou, né? Se a vida
Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa terra, somos os mais infelizes de todos os homens. E aí ele completa, vou repetir de novo, né? Visto que a morte veio por um homem e também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Né? Então, irmão, que a gente continue acreditando que Jesus Cristo é o nosso Salvador, né? Que apesar de todo, como eu disse no começo, né? Apesar de todos os dias de desespero, de dificuldade, de problemas, que a gente saiba que isso aqui é passageiro. E a gente vai embora daqui, né? Ninguém queria, né? Porque a gente sabe o que tem lá, né? Mas ninguém passou para voltar, ninguém foi para lá e voltou para contar, né? Mas pela fé a gente acredita. Acredito que quando acabar isso aqui a gente vai estar num lugar melhor. Aí a gente vai estar com Cristo, né? Vivendo coisas que a gente não tem nem como explicar, né? Na Bíblia fala, né, ruas de ouro, essa coisa toda. Por que fala isso? Porque eram coisas que eram almejadas pelo povo, né, naquela época, né? Coisas que não tinha como qualquer pessoa ter, né? Então, eles falavam em parábolas para dizer que são coisas maravilhosas, coisas que não tem como a gente ter nessa terra, mas na próxima vida, né, com Cristo, a gente vai ter. Mas não se baseia nisso em ruas de ouro, em ruas de cristal, né? Se baseia em estar com Deus a eternidade, né? O infinito, né? Para sempre. E é isso que eu acredito. E é isso que eu tenho para falar com os irmãos. Amém. Agradeço a oportunidade mais uma vez. Da próxima vez eu falo sobre o calvinismo. Tá, Jorge? Se você está me ouvindo lá. Obrigado pela oportunidade. Eu não sei para quem eu dou a palavra agora.